Boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai estar aí observando alguns exercícios de mediana. É continuação da aula que foi dada anteriormente, tá? Sobre mediana. Aí a gente vai fazer alguns exercícios. Aqui a gente vai analisar esses exercícios, né? E ali vem o enunciado. Um professor de matemática lhe costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2014 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. As notas estão expostas nesse quadro abaixo. Esse aqui. Qual é a mediana das notas? Considerando que a média escolar é 7,0, a mediana está acima ou abaixo dessa média? Então, aqui nesse enunciado, ele pede qual é a mediana das notas, né? E pergunta também se ela está acima ou abaixo da média, que é 7. Então, para verificar a mediana das notas, é fundamental ordená-las, né? Para isso, vamos organizá-las em ordem crescente. Como ali na tabela, né, foi organizado em ordem crescente. Ordenando as notas, podemos observar que os valores centrais dessa sequência são 7,5 e 7,6. Portanto, a mediana será dada pela média aritmética desses valores. Como a gente viu ali, ó, as medidas centrais, tá? A mediana será feita através desses dois valores, 7,5 e 7,6. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. A mediana, como a gente já havia aprendido na outra aula, ela os valores são colocados, né, de uma forma ordenada, para que os valores centrais, né, como aí é um número, uma quantidade par de elementos, nós vamos pegar os dois centrais, né, para poder estar aí extraindo essa mediana. Então, o 7,5 e o 7,6 nós vamos somar e dividir por 2. Ali no exemplo, no exercício, a gente já fez, né, essa divisão, essa soma. Deu 15,1, tá? E dividimos por 2. Então, nós acharemos a mediana. Que a mediana, né, nesse cálculo aí feito, de 15,1 dividido por 2, deu 7,55. A mediana das notas obtidas pela turma é de 7,55. Essa nota está acima da média escolar, que era 7, né? Como havia falado no enunciado. Confira na tabela a seguir as medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 1968 a 2012. Aí embaixo a gente pode observar a tabela com os anos, né, de 1968 até 2012 e as medalhas, o quadro de medalhas. Encontre a mediana do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nesses anos. A resolução aqui a gente já vai começar e primeiramente a gente deve descobrir o total de medalhas conquistadas a cada ano. Então, ali nesse quadro, né, agora a gente pode observar que a gente já organizou, né? E agora nós vamos fazer outra organização, que é organizar as quantidades de medalhas em ordem crescente. Tá, aí a gente achou esses seguintes valores. E os valores centrais são 6 e 8.
Para encontrar a mediana, calcularemos a média aritmética desses dois valores. Aí a gente vê MA é igual a 6 mais 8 dividido por 2, né? Que são os dois valores centrais. 6 mais 8 dá 14, e 14 dividido por 2 é 7. Então, a mediana aí nesse exercício é 7. É o número 7. Portanto, a mediana do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 1968 a 2012 é igual a 7 medalhas. Aqui vem um outro exercício. Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5, 6 números de uma lista de 9 números. Aí ele fala que ele deu esses 6 números, né? Mas ele tá numa lista de 9 números inteiros. O maior valor possível para a mediana dos 9 números da lista é qual? Não sabemos, né? Então, vamos lá averiguar. Ali, ele dispôs de 5 respostas, né? Para esse exercício. E qual delas a gente não sabe qual é a certa. A 5, B é 6, C 7, D 8 e 9, quais delas são as respostas? A gente não sabe, então vamos lá para a gente fazer esse exercício. Como se trata da mediana, organizaremos esses números em ordem crescente. 3, 5, 5, 7, 8 e 9. Mas o enunciado do exercício, ele falou que a gente tinha na lista, né, 5 números que ele deu, mas que eram 9 os elementos, né? Portanto, restam ainda 3 valores que nós não sabemos, porque ele não deu esses valores. Então, todavia, como a mediana deve ser a maior possível, devemos considerar que esses números desconhecidos são x, y e z, e que eles são maiores que 9. Então, vamos agora acrescentar os números à sequência. Tá, aqui nessa tabela, nós organizamos os números mais aqueles outros elementos que a gente supôs, né, que fossem x, y e z. E aí, a gente ordenou eles aí nessa sequência. Como eram 9 os números, né, então, o último número que o enunciado nos proporcionou foi 9, né, o maior número. Então, x, y e z nós constatamos que fossem maiores que 9, tá? Considerando os números desconhecidos maiores que 9, a mediana é dada pelo número central da sequência. Qual que é o número central? É o 8, né? Número 8. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Porque, como a gente viu, a letra D, né, era 8. Agora, aqui mais um exercício para vocês estarem aprendendo. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva, e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada uma. Ao final, a vencedora foi a equipe ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe gama, a qual ficou na terceira posição, a última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe gama foram 10, 6, 5, 8, 10, 7, 6, 5, 7, 8 e 6. E 0. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe, letra A, teria pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0?
B, seria vencedora se obtivesse nota 10? C, seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8? Letra D, permaneceria na terceira posição independentemente da nota obtida pelo aluno? Letra E, empataria com a equipe ômega na primeira colocação se o aluno tivesse nota 9. A gente não sabe, né? Então, nós vamos lá fazer agora esse exercício. Já sabemos que as notas obtidas pelas duas primeiras equipes, a equipe ômega obteve 7,8 pontos e a equipe delta obteve 7,6 pontos. Então, vamos organizar as notas da equipe gama em ordem crescente. 0, 6, 6,5, 6,5, 7, 7, 8, 8, 10 e 10. De acordo com as notas obtidas pelos alunos, a mediana é dada pela média aritmética dos elementos centrais, né? Como a gente sempre vem recordando vocês, são os dois elementos centrais. Então, a média aritmética aí, a mediana, é igual a 7 mais 7, que dá 14. 14 dividido por 2. Então, deu 7. Para que a nota subisse, o aluno faltoso deveria obter uma nota X, superior a 8. A ordenação das notas ficaria da seguinte forma. Essas aqui que estão dispostas no quadro, e 7 e 8 são as centrais. Nesse caso, não faz diferença se a nota X for 8,1 ou até mesmo 10, pois a mediana é dada pela média aritmética das notas, 7 e 8. Então, 7 mais 8 dá 15, e a média aritmética, então, é 7,5. Porque 15 dividido por 2, né? 7,5. Ainda que o aluno faltoso tirasse uma nota superior a 8, a nota máxima que a equipe gama poderia obter seria 7,5. Dessa forma, mesmo assim, a equipe permaneceria no terceiro lugar. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, aí a gente fica, né, com esses exercícios e assim termina a nossa aula. Tchau!